Olá, olá, galera, tudo bem? Bem, passemos para o texto 2, item número 8, é um item tipo C. É correto afirmar que... Vamos lá? Esse problema está me falando, gente, a respeito de uma função polinomial do segundo grau. A primeira coisa importante é que, se esse a for diferente de zero, essa parábola pode ter concavidade voltada para cima. E isso acontece se esse a for positivo. Ou uma parábola com cavidade voltada para baixo. Isso acontece se esse A for negativo. Tudo bem? Vamos lá. O que eu tenho? Pela contextualização do problema, eu não devo considerar toda a parábola e apenas uma parte dela. Por quê? Porque ele está me falando que você tem um certo combustível no tanque e esse carro, com o passar do tempo, vai queimando esse combustível. Em outras palavras, esse carro, com o passar do tempo, vai fazendo com que a função seja decrescente. Então, se a parábola for com cavidade voltada para cima, eu tenho que pegar apenas uma parte da parábola onde ela é decrescente. E a mesma coisa se a parábola for com cavidade voltada para baixo. Eu tenho que começar num certo valor e pegar simplesmente um pedaço da parábola onde ela se torna decrescente. Na letra A, a primeira coisa está perguntando se o C é igual a 75. Bem, C é o termo independente de x, e o termo independente de x representa o valor inicial da função. Em outras palavras, o valor que a função assume quando t é igual a zero. Gente, seria o tanque cheio, né? Ele falou que começa com tanque cheio, então esse valor inicial seria 75. Esse valor inicial seria 75. E lembrando também que o termo independente de x, galera, é onde o gráfico corta o eixo y, tanto na parábola com cavidade voltada para cima, quanto na parábola com cavidade voltada para baixo. Tudo bem? Então, C igual a 75, correto, valor inicial da função onde corta o eixo y. Porém, esse A tem que ser necessariamente negativo? Errado. Galera, você pode pegar uma concavidade voltada para cima, limitando esta parte da parábola. Letra A, errado. Letra B, é possível encontrar valores de A, B e C de forma que essa função, gente, tenha somente raízes complexas? Bem, se as raízes são complexas, significa dizer que eu devo posicionar o eixo x de modo que ele não corte a função. Bem, você está me falando que essa função, gente, ela nunca vai ser igual a zero para nenhum número real. E isso é completamente errado, né? Por quê? Porque essa função ela não está representando o consumo de combustível do carro. O carro vai consumir combustível, uma hora ele vai zerar. Se uma hora ele vai zerar, então necessariamente o eixo x deve cortar essa parábola, que vai ser exatamente uma raiz real, o que torna o item um item errado. Letra C, se o A for diferente de zero e se a função C de t é igual a zero, eu quero de novo que eu encontre as raízes, tudo bem? Gente, tem duas raízes reais distintas, então necessariamente são números reais positivos. Bem, na situação da parábola com cavidade voltada para cima, gente, as duas raízes reais distintas necessariamente serão números positivos. Porém, na situação da parábola com cavidade voltada para baixo, vou passar o eixo x na raiz. Uma raiz vai ser positiva, porém, necessariamente a outra raiz vai ter que ser negativa, o que torna novamente o item errado. Portanto, posso, por eliminação, falar que a resposta certa é a letra D. Mas vamos comentar sobre ela. Bem, primeiramente, C de t é igual a zero tem duas raízes reais distintas positivas. Isso significa falar, então, que eu estou no caso da parábola com cavidade voltada para cima. Gente, ponto de mínimo é uma outra ideia. Ponto de mínimo, isso só acontece se a parábola for com cavidade voltada para cima e é o vértice dessa função. E ele está me falando que isso aqui acontece para t igual a 13.450. Bem, sabemos que uma função polinomial do segundo grau tem uma reta importante, que é o que a gente chama de eixo de simetria. O que acontece antes do eixo de simetria vai acontecer igualzinho depois desse eixo de simetria. Esse valor aqui, ele me falou que era t igual a 13.450.
E você tem que perceber que 26.900 é exatamente o dobro desse valor. Se é o dobro desse valor, o mesmo tamanho que eu andei para antes do vértice, eu vou andar na frente do vértice para chegar a 26.900. Então, pela simetria da função, para você chegar em 26.900, eu teria que andar mais 13.450. Ora, isso garante, então, que este ponto e este ponto são simétricos em relação ao vértice. A imagem de 26.900 é igual à imagem de C igual a zero, e outras palavras, 75. Bem, espero que o senhor tenha entendido. Muito obrigado pela atenção e até mais ver.